Está na hora o Conexão Popular, o espaço aberto à discussão de temas cotidianos aqui na TV Câmara Taubaté. E nos questionamentos de hoje está aqui no estúdio conosco Júlio Rocha, que é jornalista e chefe da TV Câmara, e os estagiários e também estudantes de jornalismo, Gabriela Rondel e Túlio Correia. E o tema do programa de hoje é o direito e o sistema processual brasileiro. E para falar um pouquinho desse tema com a gente, está aqui Wagner Giron de la Torre, que ele é defensor público do Estado de São Paulo, aqui na cidade de Taubaté. Tudo bem, doutor Wagner? Tudo bem. Muito prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Wagner, para a gente começar essa conversa, conta para a gente assim, qual é a diferença entre a Defensoria Pública e o Ministério Público? Sim. A Defensoria Pública no Estado de São Paulo, ela foi criada, infelizmente, com 18 anos de atraso, em janeiro de 2016, era para ter sido criada logo após a promulgação da Constituição de 88, né, que está fazendo 30 anos, inclusive, depois de muita pressão da sociedade civil organizada que luta por direitos fundamentais, né, e foi criada e com a missão constitucional de orientar e defender juridicamente as pessoas pobres e as comunidades de pessoas hipossuficientes, né? Seja na órbita de ações individuais e também em demandas coletivas, transindividuais, né? Então, a Defensoria Pública, nesse segmento, ela, além da orientação jurídica, ela faz defesa individual e coletiva na áreas de famílias, né? Ações de divórcio, separação, cobrança, execuções de alimentos, por exemplo, interdições. A gente defende as pessoas acusadas em processo criminal que não tenham condições de custear um advogado e fazer frente às crescentes custas processuais, né, que é 99% da população carcerária é assistida da Defensoria, porque são os 99% pessoas pobres, historicamente atingidos pela justiça criminal, né, atuamos na ação de execuções criminais também e na área de direito público também, ou seja, em ações que o cidadão, que a cidadã nos procura e tem ações para exigir, por exemplo, contra entidades públicas, como município, estado, autarquias, fundações, né, ações que vão desde ações indenizatórias por algum dano causado pelos poderes públicos, como acesso a saneamento básico, eletrificação, acessos a vagas hospitalares, medicamento de baixo e alto custo, enfim, uma gama enorme e até acesso em creches, berçários, escolas de ensino fundamental, que infelizmente está em certa crise aqui no município. Doutor, justamente sobre a função da Defensoria em defender o pobre, né, que constitucionalmente também tem direito à justiça. A gente nota alguns processos, principalmente em Brasília, no STF, STJ, processos assinado por 100 advogados, aquele grupo de escritórios que a pessoa tem direito, tem dinheiro para bancar toda aquela estrutura jurídica, enquanto isso, um cidadão comum, muitas vezes não tem condição, a Defensoria, o próprio convênio com a OAB, de uma forma precária, que também não tem... Eu queria que o senhor falasse essa discrepância do acesso à justiça entre o pobre e o rico. Isso é uma pergunta bastante interessante que retrata bem uma das facetas da histórica desigualdade que caracteriza o país enquanto sociedade, enquanto nação. O Brasil é desigual, é uma sociedade estruturalmente desigual, não só nas suas várias vertentes, mas principalmente na questão do Poder Judiciário, do acesso ao sistema de justiça. Isso está dentro da sua pergunta, né? E a maior parte das pessoas não tem condições mesmo, 90% da população brasileira, segundo dados recentes, ganha até 3 salários mínimos, sendo que desse montante de 90%, mais de 50% ganha menos de 1. Então, estão lutando por um prato de comida, por um mínimo existencial para si e para os seus filhos. Então, não tem condições de pagar advogado ou fazer frente às pesadas custas processuais no Brasil, é uma das caras do continente e do mundo, né? Então, por isso é a missão constitucional da Defensoria de tentar
garantir o acesso básico dessas pessoas ao sistema de justiça para resolver esses vários problemas que a gente já exemplificou no tópico anterior, né? E infelizmente, aqui no estado de São Paulo, a Defensoria só está estruturada em 47 unidades, ou seja, em cerca de 22% das comarcas. 80% do estado não conta ainda com a Defensoria estruturada, ainda é uma quimera, né? É uma promessa a ser cumprida. E isso que você falou, o poder desses 5% da população, incluindo as empresas, o capital organizado, estruturado, é imenso. Eles realmente contam com escritórios muito bem estruturados, com um exército de advogados, com todas as condições de fazer frente, inclusive, a pagamento de provas complexas e caras, como perícias, laudos, exames, coisa que o cidadão comum não tem esse acesso. A Defensoria Pública tem esse dever de tentar equilibrar, né, parificar essa disputa totalmente desequilibrada, como você bem sustentou, e as pessoas que são atendidas por nós para isso, não só têm o direito de ter acesso a um defensor, uma defensora pública, uma advocacia gratuita, mas ela é isenta de todas as custas processuais, taxas e emolumentos, inclusive de custas com perícias judiciais, quando esse tipo de prova for necessária. Doutor, a gente sabe que uma das maiores reclamações do brasileiro em relação ao sistema processual e judiciário é o tempo que os processos acabam levando, a burocracia interminável que as pessoas têm que enfrentar para conseguir, de repente, para conseguir alguma reparação de algum dano que eles podem ter sofrido. Então, como que a Defensoria Pública pode atuar nesse sentido, diminuir esse tempo de burocracia? Realmente, uma das coisas que mais chamam a atenção em termos de críticas sociais ao sistema de justiça é a conhecida extrema morosidade, né? Por exemplo, eu tenho ações assim, de caráter humanitário indiscutível, né? De ações de acesso à aposentadoria por idosos, deficientes, que estão ainda na fase do recebimento do chamado precatório, que é a semelhança da eternidade para ser cumprido, coisas de 18, 20 anos que ainda não transitou em julgado, não foi nem pago e tudo mais, né? Existe realmente essa limitação, principalmente na área minha, de direito público, que são ações onde esses direitos estão sendo executados contra prefeituras, estados, fundações, autarquias públicas, e a gente não pode penhorar, não pode penhorar uma conta bancária ou algum bem, porque tudo é domínio público, né? E por isso que tem esse sistema de precatório e tudo mais. O que a gente sente, né? As sugestões, seria um investimento maior, sempre nas possibilidades de tentativa de conciliação amigável desses conflitos sociais todos, através de investimento realmente sincero e consistente nos mecanismos de mediação, conciliação, mas obrigando os juízes a serem ativos, proativos, participando desse esforço e obrigando os entes públicos e autorizando as entidades públicas também a fazerem um acordo, porque hoje eles não têm essa disponibilidade, alegando do interesse maior, não pode fazer acordo e tudo mais. É só ações que envolvem pessoas privadas, pessoas naturais, que é possível, na maior parte das vezes, os acordos, né? Precisa tirar esse nó, estimulando isso, mas principalmente eu acho que teria que investir em criação de maiores órgãos jurisdicionais, varas judiciais mais próximas à população, com todos os seus servidores e tudo mais. Isso é um investimento necessário e principalmente critérios objetivos para a distribuição de varas, né? Por exemplo, em Taubaté, um exemplo claro aqui, tem uma vara onde a gente discute essas questões relevantíssimas de direito fundamental, direito social, acesso a medicamento, acesso à vaga hospitalar, quimioterapia, ações indenizatórias ou ações envolvendo prefeitura e Estado, com um juiz, segundo ele, tem mais entre execuções e essas ações, mais de 100 mil processos. Um juiz, o que inviabiliza qualquer tipo de anseio de pressa. E temos, contando o juizado especial civil, 6 varas para questões ligadas ao mercado, ao capital, ao viu-metal, a questões contratuais, 6 varas cíveis. Quer dizer, não tem critério de distribuição.
por que a sociedade privada, no caso a área empresarial, é tão bem atendida na comarca e demandas sociais estruturantes, como, por exemplo, saneamento básico, tem uma vara só totalmente abarrotada, como nós temos uma vara de família só, que é outra vara que tem um significado social muito grande, porque ali são os divórcios, as separações, ações de interdição, alimentos, inventários que correm ali com um juiz só. E na área do segmento mercantil, comercial, financeiro, nós teríamos 6 varas cíveis, contando o juizado especial, que é uma válvula de escape para isso, né? Então, esses critérios objetivos que a gente tem que exigir que o Poder Judiciário seja mais transparente na hora de criar essas varas. E só criar, às vezes, antes de criar, dialogar em audiências públicas com aquela sociedade, com aquela comunidade daquela cidade onde vai se instalar uma nossa, para ver qual que é a prioridade social e não vir de forma vertical como é feita hoje e na total obscuridade. Então, isso tudo, essa falta de critério na hora de instalar novos juizados, contribui também com a perpetuação dessa morosidade. Doutor, aproveitando essa questão de demora do tempo, a gente sabe que existem hoje diversos recursos, instâncias que a pessoa pode recorrer e isso pode levar muito tempo, né? Tem gente que, principalmente a pessoa que tem menos dinheiro, não tem condições de esperar tanto tempo. A senhora acredita que deve haver uma reforma no judiciário brasileiro no geral, assim, para o processo acelerar, ser algo mais rápido, assim, não ter tanta possibilidade, tanto recurso, assim? Então, é isso que eu falo, né? O Brasil é um país estruturalmente desigual. Ele teve 400 anos de escravidão, as sequelas sociais da escravidão nunca foram devidamente enfrentadas, né? As vítimas das comunidades originárias que povoaram o país até hoje não foram compensadas dos severos estragos e sofrimentos desse período de 4 séculos de escravidão. Então a gente acaba, geralmente no Brasil, fazendo a crítica social, mirando os efeitos, os sintomas e esquecendo as causas. Como ele é um país com uma sociedade amplamente desigual, estruturalmente desigual, e uma das poucas medidas que nós temos de proteção são, às vezes, os recursos contra arbítrio e abuso de poder. Eu não acho que recurso seja o maior empecilho, a maior fonte de morosidade extrema da justiça. O que eu acho volto a repetir, a falta de critérios objetivos na hora de instalar e distribuir esses cargos, a falta de transparência dos poderes judiciários, porque nós não temos acesso como eles gerem, como eles destinam seus poupudos orçamentos. Não sei se vocês sabem, o judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo, o mais caro do continente latino-americano e um dos mais lentos, né? A sociedade despende por ano cerca de 80 bilhões de reais no sistema de justiça, né? E é muito moroso, quer dizer, a entrega, acho que precisa de mais transparência e consultas democráticas com a população na hora de determinar, sabe, um controle social maior, aonde vamos se investir em novas varas, em novas frentes judiciais, em novos órgãos, né? E eu acho que também devia ter um controle maior dos atores que operam no sistema para que eles cumpram determinados prazos. Porque existem, não todos, mas alguns órgãos judiciais que são excessivamente mais prestativos, mais eficazes, funcionam normalmente do que outros dentro da mesma comarca. E a população não tem um controle objetivo para fazer um portal de acesso ao tribunal, por exemplo, de justiça, para denunciar isso e fazer que se torne um padrão comum. Tem muitos juízes e juízas que trabalham de forma bastante séria e rápida, mas tem outros que não são assim. E a gente não tem muito acesso cidadão para exigir que o tribunal cumpra ou estabeleça critérios de prestação de sentenças naquele determinado período de tempo que outros conseguem muito bem desempenhar. Então, é uma série de coisas muito complexas, passando desde uma maior participação social nas prioridades do orçamento destinado aos poderes, aos tribunais, maior debate social, audiências públicas, para que a comunidade determine quais são as prioridades em termos de justiça naquela comarca, né? Até uma coisa muito maior, que é tentarmos construir uma sociedade realmente justa, solidária, com mais frentes de empregos, uma educação mais qualificada, com saúde realmente preventiva, para diminuirmos, inclusive, essa massa gritante de patologia social que implementa
e transforma o Brasil num país muito conflitivo, com um número de processos muito acima da média normal dos países aqui da região. O senhor falou dessa diferença entre uma vara e outra, uma turma e outra, que uma é mais célere. Isso existe Mas, muito. e tem mais uma coisa também, ó. Por exemplo, eu percebi que às vezes a ação judicial se torna uma loteria. Se cai em determinada vara, o juiz tem determinado entendimento, acontece isso. Está acontecendo isso no STF. Se pedido de habeas corpus cai em determinada turma, parece que eles vão acatar. Se cair, isso daí não deforma o direito e a justiça, esse entendimento múltiplo, e que às vezes lá na hora do sorteio, se cair com um determinado juiz, ele tem um entendimento, você tem um direito. Se cair no outro, não precisava. O próprio STF, o sistema judiciário federal, tornar mais homogêneo esse Exatamente. sistema? Eu concordo com a última observação. Eu acho que os juízes, as juízas, como qualquer outro operador desse sistema judiciário, Ministério Público, defensores, advogados, como pessoas, né, naturais, seres humanos, nós temos as nossas influências de origem, de classe, sociais, as nossas convicções, o que nós somos é um monte de informação recebida ao longo da vida que forma a nossa convicção sobre a sociedade, sobre o mundo e sobre a interpretação das leis, das normas, que é o nosso métier, é o objetivo das nossas funções, né? Obrigar você a pensar de uma forma, ela de uma forma, eu acho que é um negócio meio violento. Porque aí cercearíamos a liberdade de expressão e de pensamento. Quando vocês, na mesma função, divergem em termos de entendimento, e aí na sua pergunta foi bem ressaltado, existem mecanismos dentro do sistema de justiça para homogeneizar esse entendimento e transformar ele numa coisa padrão, numa coisa mais segura juridicamente para a própria sociedade poder entender as reais dimensões e os efeitos do que deveria ser o conteúdo de uma decisão judicial naquela determinada questão. Qual que é a baliza mestra para que os tribunais, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, que o próprio nome diz é o Supremo, se utilize para homogeneizar essas decisões, esses vários conflitos judiciais? É o respeito básico à Constituição, certo? Então, um aspecto até muito próximo à Defensoria Pública, porque é o público que nós atendemos. Se vocês me permitem dar um exemplo claro, que está meio vicejando no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, às vezes, a parte deles, na minha opinião, influenciados por pressões fortes midiáticas, né? E principalmente de setores conservadores, empresariais e até de Forças Armadas aqui do Brasil, está meio que vilipendiando uma das garantias mais importantes da sociedade, uma conquista civilizatória, que é a presunção de inocência, a fim de deter ou interditar politicamente uma determinada candidatura, um segmento político, e deixando outros muito livres para poder, inclusive, participar do pleito eleitoral desse ano, que é a presunção de inocência. Então, para prender, por exemplo, o Lula, que nós estamos falando até de morosidade, todos sabemos que entre a denúncia ao Lula e a condenação em segunda instância, que via de regra demora décadas, foi menos de 24 meses. E a gente sabe que isso está fora do padrão normal de funcionamento da justiça, né? E outros potenciais presidenciáveis não tem nenhum processo, nenhum inquérito em andamento, eles estão livres e soltos para postular. Inclusive ontem, um candidato potencial à presidência, o Geraldo Alckmin, também citado em várias delações na Operação Lava Jato por recebimento de recursos tidos como ilícitos da OAS, da Odebrecht e tudo mais, foi praticamente absolvido das mesmas humilhações que o Lula passa a Procuradora-Geral da República ter rejeitado o pedido de ele ser inserido no âmbito da Lava Jato para investigação. E a Procuradora-Geral da República, a meu ver, com o mesmo peso, mas com outras medidas, livrou ele de uma aprofundada investigação de corrupção, transformando numa irregularidade eleitoral, né? Deixando livre e solto de qualquer tipo de impedimento
político potencial este ano. Então, existe algum tipo de disfunção no sistema judiciário hoje gritante. Existe uma seletividade brutal e celebrina contra um lado e uma total disfuncionalidade, entendeu? E frouxidão de ânimo com relação ao outro, quando, segundo o discurso que fomenta a Lava Jato, é o combate à corrupção. Mas só de um lado? E do resto? Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você flexibiliza um princípio tão importante como a presunção de inocência, e eu falo aqui que isso serve para qualquer cidadão e cidadã do Brasil, para aprender determinado segmento político, ou para aprender a interditar politicamente um cidadão, um candidato potencial à presidência, você gera consequências práticas, viscerais na população como um todo. Para você ter uma ideia, pela lógica da prisão do Lula, qualquer cidadão ou cidadã condenado em segunda instância, ainda que ele tenha mais duas em tese para se defender até o trânsito em julgado, ele pode ser preso. Ele pode ser preso. Então, eu quero dizer o seguinte, existe um levantamento da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública é totalmente contra esse entendimento. Ela é totalmente a favor da interpretação mais ampla possível da presunção de inocência. Em 2017, foram mais de 12 mil habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública de São Paulo contra acusadas e acusados pobres no estado de São Paulo contra decisões do Tribunal de Justiça, junto ao STJ e ao STF. 52% de provimento. 52% de reforma. Se fosse 1%, já justificaria a manutenção do princípio da presunção de inocência. É mais da metade. Segundo uma pesquisa recente da insuspeita FGV, englobando os anos de 2002 a 2014, amealhando todos os habeas corpus e recursos criminais das defensorias públicas em todo o Brasil, 64% deles foram acolhidos, ou seja, houve reforma da decisão por erro judicial de mérito perante os tribunais superiores. Então, você prova que o sistema de justiça ele tem uma tendência muito grande ao erro. Você vê um número. E são pessoas que, quando a gente chega no STF, no STJ, conseguimos a liberdade, que provamos a injustiça da condenação, no nosso caso, a clientela pobre do sistema prisional, que por essa lógica que levou à prisão do Lula, elas são obrigadas a ficarem presas, ainda que a gente consiga, daqui a 10, 5 anos, provar que elas não precisavam ficar presas, elas eram inocentes, ou mereciam uma pena muito mais baixa do que ela. Deu para entender? Mas aí, o prejuízo já ficou irreparável. Então, essa questão de princípios fundamentais tem que ser levado mais a sério, principalmente para o STF. A Constituição, na visão da Defensoria, é muito clara, Até o trânsito em julgado, a pessoa tem que ser considerada inocente e é obrigado ao Estado provar que ela é culpada e não a pessoa provar que é inocente. Então, isso é muito importante de se dizer e está dentro do arcabouço desse tipo de controle judicial que está preconizado na sua pergunta. Bom, o tempo do nosso primeiro bloco extrapolou um pouquinho. A gente vai para um breve intervalo e já volta com Conexão Popular, hoje falando de direito e o sistema processual aqui no Brasil. Não sai daí.